Para a gente comentar esses dados do payroll nos Estados Unidos, a gente conversa agora com a coordenadora de alocação e inteligência da Avenue, a Juliana Benvenuto. Juliana, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. O prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui com vocês. Juliana, queria começar perguntando exatamente sobre essa leitura por parte do mercado e uma probabilidade menor de um incremento dos juros, tanto na próxima reunião de julho, na reunião de setembro, inclusive na reunião de outubro. A gente pode considerar que, com esse mercado de trabalho menos aquecido do que esperava, o próprio mercado, que as expectativas que envolviam exatamente a publicação desse payroll. Quanto, evidentemente, no andamento das negociações entre os Estados Unidos e o Irã, a gente pode considerar que o risco inflacionário ele ficou um pouco mitigado por lá? Perfeito, ótima pergunta. Eu acho que o cenário, acho que você descreveu bem, assim, ele segue até desafiador, porque os dados decepcionaram do mercado de trabalho, isso diminui a pressão na economia americana, né, em uma frente. Agora, por outro lado, a gente ainda tem uma inflação pressionada, bem acima da meta do Fed, mas com o alívio das tensões entre Estados Unidos e Irã, essa pressão inflacionária segue, de certa forma, monitorada, mas tranquila. Só que sabemos muito bem que esse cenário da guerra ele ainda é muito incerto, uma vez que o acordo não está 100% fechado, ainda existem vários pontos de divergência, então é algo que fica no radar do investidor e do próprio Fed, não é algo dado, então essa inflação ela pode ser pressionada daqui para frente. O que a gente tem, né, inflação muito alta por conta principalmente dos preços de energia, por conta da alta do petróleo, esse petróleo cedeu, então a tendência é que a inflação cheia, que considera esses itens voláteis como energia e alimentos, né, ela venha caindo, mas a inflação núcleo, né, que desconsidera esses itens, ela pode ainda sentir um espalhamento dessa inflação de energia para a economia como um todo. Isso pode se estender para toda a cadeia de suprimentos e, ao longo dos próximos meses, essa inflação ainda seguir longe da meta do Fed. Então, acho que esse ponto é super importante. O próprio discurso do Warsh, ontem, se não me engano, reforçou muito essa preocupação com a inflação e reforçando que o Fed deve perseguir a meta de 2%, né? E vale lembrar que o Fed ele tem esse mandato duplo, então ele olha não só para a inflação, mas para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho vem mostrando sinais de desaquecimento, acho que o resultado vem bem abaixo do esperado, mas também não é extremamente preocupante, porque segue criando vagas, então bota um ponto de atenção nessa frente de trabalho, mas não necessariamente muda o foco da inflação para o trabalho. Então, acho que é um dilema aí que o Fed ainda vai ter ao longo das próximas reuniões. Muito difícil cravar alguma coisa. Acho que os próximos dados de inflação, principalmente, vão ditar os próximos comunicados e, eventualmente, os próximos movimentos que o Fed vai tomar. Mas acho que não existe não descartamos ainda a possibilidade de alta dos juros. Tudo vai depender dessa inflação dos próximos meses. Pois é, né, Juliana? Porque apesar de vir bem abaixo do que o mercado esperava, a gente vê uma manutenção ali da taxa de desemprego, né? 4,2%, um ajuste residual em relação ao dado anterior, que era de 4,3% no mês de maio. E você citava esses dados do CPI, a gente está analisando os dados da inflação nos Estados Unidos do mês de maio, a gente teve um índice acumulado em 2 meses de 4,2%, se a gente olhar apenas para o core, era de 2,9%, se eu não estou enganado, exatamente. Eu queria entender, a gente já deve acompanhar algum tipo de arrefecimento desse aumento, desse incremento dos preços a partir dos dados de junho? Ou seria ainda esses dados ainda estariam muito contaminados por aquele petróleo rodando acima do patamar de 80, 90 dólares? Eu acho que seguem contaminados, o prazo ainda é muito curto. Acho que se o acordo se estender e se mantiver, acho que a gente vai ver isso nos próximos meses.
Não por agora, mas como eu comentei, acho que o mais importante ali é o núcleo, então pode ser que a gente até veja a inflação de energia já reduzindo. O que a gente viu também é, por exemplo, as bombas, o preço da bomba de gasolina ali no dia a dia do americano ainda não reduziu. Até uma questão que foi muito falada recentemente, né? Poxa, mas se o petróleo caiu, por que que a gasolina não está reduzindo? Então, isso provavelmente não vai refletir ainda em junho, mas tudo se mantendo da forma que está, a inflação cheia deve começar a cair a partir das próximas leituras. Mas, como eu comentei, a inflação núcleo, né, que desconsidera isso, ainda pode ficar próximo do valor que está e ainda sofrer alguma pressão por conta desse espalhamento da inflação de energia para o restante da economia, né? Porque a gente não pode esquecer que a energia ela impacta muitas outras coisas, não só o preço da gasolina que a gente vê ali na bomba. Então, essa inflação core, que é muito relevante para a decisão de política monetária do Fed, ela pode seguir pressionada pelos próximos meses. Juliana, você mencionou essas falas, né, de Kevin Warsh nessa primeira decisão, inclusive, que a gente acompanhou de juros lá nos Estados Unidos, né, encabeçada por essa primeira reunião do FONC, Comitê de Mercado Aberto. Ele deu uma série de sinalizações, principalmente em torno da comunicação do Banco Central. E eu queria entender se a gente pode esperar algum tipo de guinada muito significativa em relação à condução de Jerome Powell. Olha, ele realmente prefere falar menos dos próximos passos, né, de uma previsão futura. Eu acho que, dado ali a posição dele, ele foi indicado pelo Trump. Trump fala muito também de queda dos juros, enfim, né, e estamos nesse dilema, inflação subindo. Ele veio com esse discurso de perseguir a inflação, então eu acho que ele fica também refém dos dados, ele vai esperar ter mais condições de trabalhar com essa política monetária sem ficar dando muita expectativa para o mercado. Porque, como a gente viu, o cenário é desafiador, a gente tem duas frentes opostas ali para a decisão de política monetária, então o mercado de trabalho desaquecendo, inflação ainda pressionada e muito provavelmente seguirá pressionada nos próximos meses. E então eu acho que o papel dele, dado todo esse contexto, sendo indicado por Trump, acaba fazendo um pouco de sentido dentro dessa comunicação que ele prefere adotar, né? Ou a não comunicação, na verdade, assim, de não dar ideias indicativas dos próximos passos da decisão de política monetária. Juliana, em se tratando de Donald Trump, a gente sabe que o cenário é sempre absolutamente imprevisível. Se havia uma série de expectativas de um ciclo mais longo de corte de juros lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, evidentemente também muito contaminado, pressionado, interrompido até por essa incursão norte-americana no Irã, eu queria entender, a gente teve tarifaço ao longo do ano passado inteiro, houve agora essa incursão norte-americana no Oriente Médio. Eu queria entender, a gente consegue projetar novos riscos inflacionários dada a política comercial de Trump, a depender também do resultado das midterms lá nos Estados Unidos? Eu queria entender se a gente consegue projetar alguma coisa improjetável que saia da cabeça do presidente norte-americano que possa mudar completamente o cenário. Bom, como você mesmo disse, acho que o Trump, de certa forma, é bem imprevisível, então fica muito difícil fazer projeções. A gente, obviamente, analisa cenários, os possíveis cenários, mas do dia para a noite a gente sabe que tudo pode acontecer. Então, a própria questão da guerra, né? Hoje as coisas se acalmaram, a gente tem um possível acordo, mas, como eu comentei, ainda existe muita incerteza com relação a esse acordo, muitos pontos divergentes entre os dois países. E nada impede que amanhã ou daqui a uma semana o conflito volte a escalar. É óbvio que todo mundo espera que isso não aconteça e eu acho que os indicativos são positivos, mas o risco ele existe. E então por isso que o mercado obviamente monitora de perto, está sempre tentando entender o que vai acontecer. Agora, com os resultados hoje, por exemplo, estamos num dia positivo, você mesmo comentou, né, que o VIX, o índice do medo, está caindo, então o mercado já adota um tom mais positivo para risco, mas a cautela segue no ar. Eu acho que são pontos que podem mudar ao longo das próximas semanas. Então, Juliana, muito difícil prever.
Você mencionou exatamente essa resiliência, né? Pelo menos uma falta de iniciativa por parte dos empregadores de demitir seus funcionários. Se a gente dialogar esses dados trazidos hoje, publicados hoje, dados oficiais de emprego, o dado mais importante utilizado pelo próprio Fed, que são os dados do payroll, com o relatório do ADP, que foi publicado ontem, né? Que mostrou uma criação de 98 mil vagas no mês de junho no setor privado norte-americano, dá para a gente fazer algum tipo de correlação entre esses dados e entender um pouquinho dessa dinâmica do mercado de trabalho norte-americano? Olha, a gente realmente está vivendo uma fase ali nos Estados Unidos que eles chamam de low hire, low fire, né? Então, pouca gente sendo demitida, pouca gente sendo contratada. Até um ponto que eu acho que vale ressaltar, que você comentou que a gente viu na divulgação do payroll, né, que foi a queda na taxa de desemprego americana, mesmo com um dado abaixo do esperado ali de criação de novos empregos, mas essa diminuição na taxa de desemprego ela veio muito por conta de desistências. Então, seriam pessoas que não estão mais procurando emprego ativamente. E não necessariamente porque o mercado, né, tá aquecido, enfim, e as empresas estariam contratando mais, que é justamente o que o payroll não mostrou. Então, eu acho que é uma dinâmica muito nesse sentido, de as empresas estão contratando pouco, mas também estão demitindo pouco, e esse número tende a ficar muito próximo. Você tem setores que têm contratado mais, então o setor de saúde, por exemplo, aumentando aí a quantidade de contratações. Já outros setores, como, por exemplo, hotelaria e lazer, diminuindo, né, reduzindo a quantidade de contratações. Na verdade, a gente viu uma destruição de emprego nesse setor, o que de alguma forma mostra ali o consumo das famílias. Então, isso também pode dar indícios de redução aí da economia, das famílias gastando mais em atividades de lazer, por exemplo. Então, pode trazer ali algum resultado econômico também, mostrando algum desaquecimento no resultado econômico dos Estados Unidos, mas reforçando que o último PIB veio acima do esperado. Então, a economia americana, de alguma forma, segue bem resiliente, bem forte, bem aquecida. Conversei com Juliana Benvenuto, coordenadora de alocação e inteligência da Avenue. Juliana, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigada, foi um prazer falar com vocês.